Olá, eu gostaria que você falasse sobre o significado relativo ao iodo, que ele tem a capacidade de tirar a imortalidade das células cancerígenas. O que é isso mesmo? Isso é o seguinte, quando você dá o iodo numa certa dose, maior do que a fisiológica, ele forma uma coisa chamada iodo-lactona. Esse iodo-lactona, ele tem a propriedade de gerar apoptose na célula cancerígena. Deixa eu explicar o que é isso. A apoptose, como você sabe, é é a morte programada celular. A morte da célula é por suicídio. Claro, se você levar uma martelada na mão e aquele tecido morrer, aquilo é necrose. Mas não é assim que morrem as células do corpo. Elas morrem por suicídio, por apoptose. Quando uma célula está ficando velha, a caspase 9, que é a enzima executora, ela chega e diz assim para ela, ó, está na hora de você morrer. Aí começa todo um processo de morte. E esse processo de morte programada chama apoptose. A célula cancerígena não tem apoptose, por isso que ela é eterna. E ela reproduz 11 vezes mais rápido do que a célula comum. Porque a célula normal. Por isso que forma o tumor, que ela vai se reproduzindo 11 vezes mais rápido do que a célula que está ali na base. Então, quando você dá altas doses de iodo, você provoca esse fenômeno de iodo-lactona, que permite a morte da célula cancerígena. Entendeu? Então, a célula cancerígena, ela volta a ter apoptose. Por isso que você diz que acaba com a imortalidade dela. Porque, teoricamente, ela é imortal. Não sei se você já viu. Um paciente está no hospital, ele está caquético, ele está magrinho, mas o tumor está crescendo. A única coisa que cresce nele é o tumor. Porque as células são assim. Elas não têm apoptose, elas estão crescendo. Agora, já que você mencionou isso, é interessante o telespectador saber o seguinte, o internauta aí, que você que está nos assistindo, que a célula cancerígena tem duas propriedades interessantes que podem te ajudar a matá-la. Primeiro, ela só gosta de glicose. Ela não se alimenta de outra coisa. Você soube que está com câncer, você tem que cortar 100% do seu açúcar. Você não pode ter carboidrato, você não pode ter nada. Você fala, mas como é que eu vou viver? O corpo tem um processo chamado gliconeogênese. Você come uma proteína e pode transformar em glicose. Você come uma gordura, pode transformar em glicose. Principalmente a proteína. O aminoácido pode virar... É o que é o suficiente que precisa lá. Agora, você não pode... Tem que tirar a glicose. E segundo, o chamado efeito Warburg. O Otto Warburg é o único médico em toda a história da medicina que foi laureado com 2 prêmios Nobel em medicina. Ele ganhou o primeiro em 1931 e ganhou o segundo em 1944. O Hitler não deixou ele receber, mas ele foi nomeado, foi laureado. Então, ele mostrou o seguinte, desde 1931 nós sabemos disso, que a célula cancerígena, para a célula cancerígena, oxigênio é veneno. Se você injetar oxigênio numa célula, numa região cancerígena, as células cancerígenas morrem. Isso chama efeito Warburg, que deu ao Otto Warburg, o Prêmio Nobel de Medicina em 1931, por causa disso. Ele mostrar que o oxigênio mata a célula cancerígena, e se você não ingere glicose, se você passa a ingerir uma dieta chamada cetogênica, que é a forma cetonas, beta-hidroxibutirato no sangue, se tem algum médico aí acompanhando, forma beta-hidroxibutirato no sangue, isso também não deixa o tumor crescer. Pelo contrário, se você tem um paciente com tumor grande e entra numa dieta cetogênica, tira o açúcar da sua vida, só isso aí já começa a regredir o tamanho do tumor. Mas olha que interessante. Você vai no oncologista, ele é especialista em te dar quimioterapia, ele não pergunta nem, doutor, e aí, eu posso comer o que eu quiser? À vontade. Posso tomar sorvete? Aproveita. Agora você vê, o sujeito sai dali e vai tomar sorvete. Você quer uma coisa mais doce do que sorvete? Tá, a glicose está alimentando a célula cancerígena, o tumor está crescendo, você está tomando sorvete. Hipócrates, o pai da medicina moderna, 400 anos antes de Cristo, dizia que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. A pessoa morre pela boca, entendeu? Não tem jeito de você curar um câncer se você não mudar a nutrição dessa pessoa. Se você não cortar a glicose, não cortar carboidrato da dieta dela. Você está alimentando o tumor. Simplesmente isso.